Shalom a todos e a todas, você está no canal Tefilot Sazak. Neste momento eu gostaria de falar um pouquinho sobre como enfrentar, como vencer, como se posicionar nos tempos difíceis que nós vivemos, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre esse tema e que você possa ser edificado aí a sua vida. Como nós podemos enfrentar as provações, os problemas estressantes e perturbadores. Esta é o que é a verdadeira fé e como ela pode ajudar você a encarar e vencer as inevitáveis adversidades da vida. Então, nós vemos muitas pessoas enfrentando muitos problemas de várias áreas, né, em várias áreas da vida, e nós podemos saber que o Eterno ele pode nos ajudar e nos trazer alento, alívio, nos trazer sabedoria nestes momentos tão difíceis, né? Nós vemos que o sofrimento ele não atinge apenas um tipo de pessoa, mas todos os tipos de pessoa, de classe, de raça, de religião, de credo, né, de estado social, né? E talvez você esteja entre as muitas pessoas que estão enfrentando estresse, pressões, sofrimentos neste momento. Se isso estiver acontecendo com você, de que modo você poderia lidar com isso? E qual seria o papel da Emuná, né, a fé piedosa, a fé verdadeira, em ajudá-la a lidar e superar com esses tempos difíceis? Nós vivemos em uma época muito estressante. Não há dúvida de que nós vivemos em um mundo estressante que pode afetar grandemente e gravemente a saúde mental, emocional e física das pessoas. Um artigo da Cruz Vermelha do Canadá, intitulado Impacto do Estresse na Saúde Mental das Pessoas, afirma: o estresse tem um impacto psicológico que pode se manifestar como irritabilidade ou agressividade, sensação de perda de controle, insônia, fadiga ou exaustão, tristeza ou desgosto, problemas de concentração ou falta de memória ou mais. O estresse, ele não afeta apenas a saúde mental das pessoas, mas também a própria saúde física. Por exemplo, ele pode causar um aumento da pressão arterial e maior risco de doenças cardíacas, problemas gastrointestinais, diarreia, azias, úlceras estomacais, etc. Dores de cabeça, dores nas costas, no pescoço. E também pode levar a vícios e comportamentos prejudiciais à saúde, conforme escreveu Vanessa Racine em 2 de outubro de 2020. Então, este mesmo artigo, ele aponta ainda que o estresse contínuo pode levar a outros problemas, como depressão, ansiedade e síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento. Além disso, o prolongamento da pandemia, né, tem agravado ainda mais o fardo do estresse diário das pessoas. Um artigo no site nature.com relatou: esta pandemia devastadora, com milhões de mortes, problemas econômicos e restrições sem precedentes na interação social, já teve um efeito significativo na saúde mental das pessoas, né? O efeito do vírus na saúde mental. Pesquisadores estão observando um surto de depressão. Alison Abbott, 3 de fevereiro de 2021. Então, você está entre as inúmeras pessoas que estão enfrentando estresse e tensões na vida. Há maneiras para você lidar com isso e qual a importância, qual é o papel da nossa emuná pode exercer para ajudar você a lidar com esses tempos difíceis? Ao se referir à saúde mental e outras questões decorrentes da pandemia,
Professor e diretor da Clínica de Estresse Traumático da Universidade de New South Wales, em Sydney, Austrália, relatou: à medida que a pandemia entra em seu segundo ano, muitas pessoas continuarão sofrendo com problemas psicológicos ou enfrentando novos desafios à saúde mental. Os efeitos constantes dos lockdowns, do temor sobre a eficácia das vacinas, das restrições de locomoção dentro e fora da Austrália e as perspectivas econômicas sombrias que estão afetando o estado psicológico das pessoas. Os efeitos colaterais da pandemia na saúde mental vão durar muito tempo. Richard Bryant, site eConversation, 25 de fevereiro de 2021. Os problemas de saúde mental relacionados à pandemia não se limitam aos adultos apenas. Uma pesquisa nacional sobre saúde infantil do Hospital Infantil C.S. Mott, no Centro Médico Acadêmico da Universidade de Michigan, ele relatou: nossa pesquisa sugere que as mudanças dessa era pandêmica podem ter causado impacto significativo na saúde mental de alguns adolescentes. A pandemia afetou a saúde mental de adolescentes. Robert Pratt, site WebMD, 15 de março de 2021. Tudo isso, somado aos níveis de estresse diários vividos pelas pessoas do Reino Unido, muitas delas foram sobrecarregadas por sérios problemas financeiros devido à pandemia. Uma pesquisa descobriu que em cada família, pelo menos uma pessoa tinha perdido o emprego. 41% das famílias britânicas sofreram uma queda de cerca de 25% da renda. Finanças domésticas afetadas no Reino Unido. Pam Pilas, agência Associated Press, 21 de abril de 2021. Então, muitas pessoas enfrentam situações angustiantes. As informações relatadas anteriormente são apenas uma pequena amostra de relatórios de muitas nações sobre os nocivos efeitos físicos e mentais da pandemia. Além desses problemas, pessoas de vários lugares ao redor do mundo foram afetadas pelo aumento de agitação social, envolvendo grandes manifestações de protesto, extrema violência e galopantes índices de criminalidade. Além dessas situações dramáticas, em todos os países do mundo, as pessoas estão passando diariamente por expressivos dilemas conjugais, familiares, financeiros e trabalhistas. Outras estão muito angustiadas por complicações de saúde, vícios crônicos, violência doméstica, depressão, discriminação, perseguição, extrema pobreza, ou uma combinação desses fatores e de outros fatores que trazem muitos sofrimentos. Talvez até mesmo você possa estar lutando com uma ou mais dessas circunstâncias estressantes e perturbadoras. Se assim for, o que você pode fazer? O que você pode fazer quando tudo parecer fora de controle? Embora nem sempre seja possível mudar completamente a situação que você pode estar enfrentando, há 2 fatores que você pode controlar pessoalmente. E isso diz respeito à sua atitude e ao seu relacionamento com o eterno Deus Criador. Vamos examinar esses pontos importantes. Primeiramente, a sua atitude. Ao refletir nesse assunto, lembro-me do conselho de meu pai aos meus 7 irmãos e irmãs, muitos anos atrás, dizendo que a atitude é tudo. Ele nos lembrava frequentemente de que a vida nem sempre é justa e que tínhamos uma escolha sobre como reagir aos inevitáveis altos e baixos da nossa vida. Poderíamos enfrentá-los de maneira confiante e positiva e fazer algo a respeito, ou nos afundar em um derrotismo deprimente e não fazer nada. Meu pai foi um bom exemplo de alguém que enfrentava qualquer circunstância da vida. Ele não costumava reclamar muito, nem ficar ansioso ao lidar com obstáculos, reveses ou contratempos, às vezes inevitáveis. Ele simplesmente aceitava os problemas como eles eram e buscava uma maneira de resolvê-los de maneira lógica e sistemática. As palavras e o exemplo dele foram de grande ajuda para nós, especialmente quando nos tornamos adultos. Contudo,
Na sociedade de hoje, parece que muitas pessoas não conseguem lidar com o fato de que, às vezes, a vida pode ser injusta com elas. E, em vez de lidar com as dificuldades e fazer o que for necessário para enfrentar a situação, elas culpam os outros por seus problemas ou tentam esconder ou fugir das suas responsabilidades. Além disso, algumas pessoas permitem que emoções negativas confundam seu pensamento e raciocínio ou procuram escapar de seus problemas através de drogas, de álcool e de outros meios. É para você qual a melhor forma de enfrentar a adversidade? A importância de manter o otimismo. O fato de enfrentar um problema de forma direta e racional pode ajudá-lo a encontrar uma solução eficaz ou pelo menos uma maneira de atenuar a gravidade do problema, amenizar o problema. Você pode ver a sua situação de uma perspectiva negativa e assim piorá-la, ou pode para resolvê-la de maneira positiva e construtiva. A sua atitude em relação aos obstáculos e desafios pode ser muita diferença. Quando você está confiante e otimista, você se coloca em uma posição melhor, não apenas para administrar a situação de maneira adequada, mas também para se tornar uma pessoa mais equilibrada e confiante durante todo o processo. Assim, você pode escolher como deve enxergar esses desafios que está enfrentando e o que fará para lidar com eles. Sônia Lyubomirsky, professora de psicologia da Universidade de Stanford, e seus colegas analisaram 225 estudantes sobre a fidelidade e a felicidade realizados com mais de 275 mil participantes. Eles descobriram que as pessoas de pensamento positivo são fisicamente mais saudáveis, mais produtivas no trabalho, geralmente mais agradáveis e vivem mais anos. Energy Times, setembro de 2008. Outros estudos apontaram uma atitude positiva leva a menos estresse, que de várias formas afeta positivamente o corpo humano. A importância da Emunah Shlema, a verdadeira fé, a fé verdadeira. Embora seja importante ter uma atitude positiva para enfrentar situações preocupantes na sua vida, você também precisa de outro atributo crítico. É isso que envolve cultivar e manter um relacionamento estreito e duradouro com seu eterno Criador. Isso significa ter fé em Deus e em sua palavra, a Bíblia. Por que isso é tão importante? Porque sua força e determinação humana somente pode levá-lo até certo ponto. No entanto, com a extraordinária ajuda e a orientação de Deus, você terá uma grande vantagem. Ter uma fé inabalável em Deus é a principal chave, um elemento espiritual dinâmico para você reagir de forma eficiente e fiel quando surgirem tempos difíceis. Como diz o Salmo 46, verso 1. Adonai é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Para muitas pessoas, a fé em Deus poderia ser simplesmente definida como uma crença de que Ele existe, mas esse é um conceito muito superficial do que é realmente a fé genuína. O ponto de partida para entender a fé se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, que nos diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. A fé, portanto, envolve acreditar e confiar em Deus. Hebreus 11, 1. Mas essa disposição não pode ser gerada ou trabalhada para surgir de dentro de um coração e mente, pois isso é um dom divino de Deus. Efésios 2, 8. Que, uma vez recebido, deve ser posto em atividade. A fé não pode ficar adormecida, ela deve gerar resultados positivos e produtivos, visto que a fé, se não tiver obras, é morta. Tiago 2, 17 a 26. A fé viva requer um relacionamento íntimo e duradouro com o seu Criador. Uma vida de fé após o arrependimento
E o recebimento da Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, Atos 2:38, é aquela em que a pessoa está se empenhando diligentemente para ter o caráter e a retidão semelhante à do seu Pai Celestial, conforme está escrito em Mateus 5:48. Sejam perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Uma pessoa de fé não olha para trás pensando nos pecados e nos erros do passado. Em vez disso, ela se concentra com firmeza, confiança e determinação em um futuro brilhante e emocionante como um filho ou filha na família do reino de Deus. 2 Coríntios 6:18. A verdadeira fé diz respeito a andar com Deus todos os dias, Miqueias 6:8. E ao fazer isso, a pessoa permanece em contato contínuo com Ele por meio da oração e sabe que no devido tempo suas orações serão respondidas. Assim, quando enfrentar tempos difíceis, você pode ir com confiança ao trono da graça e achar misericórdia e graça para receber auxílio, ajuda em tempo oportuno. Hebreus 4:16. A fé em Deus o ajuda a lidar com as inevitáveis incertezas da vida. Ela servirá de âncora para mantê-lo firme nos mares, às vezes tempestuosos e violentos da vida. Embora você viva em um mundo estressante e incerto, você não precisa viver com dúvidas. Por quê? Porque quando você tem fé e age de acordo com ela, você sabe, como escreveu o salmista, que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Salmos 121, 2 e 3. Além disso, como escreveu o apóstolo Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Paulo ainda explicou que não devemos ficar preocupados e ansiosos quando temos um relacionamento íntimo com o Eterno. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Adonai, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos no Messias Yeshua. Filipenses 4:6-7. Como você pode ter essa paz de espírito que Deus oferece generosamente? Novamente, a chave é combinar uma atitude otimista com uma fé viva nele e a obediência dos seus mandamentos. Você pode ler alguns textos, como Romanos 8:6, 15:13, Colossenses 3:15, 2 Coríntios 13:11, Gálatas 5:22 e o Salmo 119, 165. Alguns exemplos bíblicos de fé. O jovem Davi, da antiga Israel, é um excelente exemplo desta fé viva, pois enfrentou e derrotou sozinho o gigante filisteu Golias em uma batalha. Enquanto os soldados veteranos temiam de medo, aquele jovem pastor demonstrou absoluta fé e confiança em Deus e em seu poder invencível para superar qualquer obstáculo. Davi não permitiu que pensamentos ameaçadores, emoções negativas ou medo do tamanho ou da força de Golias o dissuadissem, porque ele sabia que Deus era muito mais forte e poderoso que o seu adversário. Você pode ver isso no livro de 1 Samuel 17, 24-48. E essa mesma atitude foi demonstrada por um descendente de Davi, o rei Ezequias. Em uma terrível situação, o poderoso exército do Império Assírio ameaçou destruir a nação de Judá e escravizar o seu povo. Como Ezequias reagiu diante desse perigo? Ele disse a seus concidadãos: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o eterno nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. 2 Crônicas 32, 7-8. Porque o rei e o povo colocaram sua fé totalmente em Deus e oraram humildemente, pedindo-lhe auxílio, ele respondeu, destruindo sobrenaturalmente todos os homens valentes, os chefes e os príncipes, todo o exército invasor.
Se Deus fez isso por toda a nação de Judá, será que ele deixará de ajudá-lo apropriadamente quando você enfrentar qualquer provação, problema ou aflição pessoal? Através da fé na invencível força de Deus, você pode permanecer forte e não recuar, prevalecendo contra as diversas tensões da vida. Como o apóstolo Paulo escreveu: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Todas as vezes que enfrentar situações preocupantes, você pode buscar fielmente a Deus em oração, pedindo-lhe que seja sua primeira linha de defesa. Se você fizer isso e permanecer fiel e obediente, sempre contando com a ajuda dele, Deus promete dar-lhe a força espiritual necessária para se manter firme e triunfar. 1 Coríntios 10, 12 a 13. Ele o ajudará a enfrentar e resolver os problemas que parecem desafiar a lógica e as soluções humanas. Essas situações podem ser problemas familiares, pessoais, financeiros, de emprego ou relacionados à saúde. Isso pode ser uma profunda tristeza e desespero no coração pela morte de um ente querido. Também pode ser a mágoa e a angústia de ter sido traído ou enganado por um companheiro ou pelo melhor amigo. Seja qual for o tamanho ou a profundidade do seu sofrimento ou tristeza, você pode continuar obedecendo a Deus e seguir buscando diligentemente a ajuda dele por meio da oração fervorosa. Ele o ajudará, o fortalecerá e o resgatará. Com o Salmo 34:19 explica: muitas são as aflições do justo, mas o Eterno livra de todas. Deus ajudará a lidar com os imprevistos da vida. Sem dúvida, eventos inesperados e traumáticos podem deixá-lo imediatamente em pânico, acossado e desolado. No entanto, você pode confiar totalmente no seu Pai Celestial para ajudá-lo em qualquer situação chocante e imprevista. Salmo 91. Ao passar por esse tipo de situação, você pode não ver nenhuma saída aparente. Entretanto, Deus conhece a saída e Ele vai te mostrar o caminho. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que vocês sim consigam resistir. 1 Coríntios 10:13. Esse princípio espiritual ficou ilustrado pela história de outro personagem bíblico, o antigo patriarca Jó. Depois de ter suportado a súbita morte de seus filhos, a perda repentina de quase todos os seus bens terrenos, ele obviamente ficou logo desanimado e rasgou seu manto e raspou a sua cabeça em sinal de luto. Jó 1:20. Mas Jó resistiu. O que o fez seguir em frente? Certamente foi seu profundo amor e respeito por seu grande Criador. Durante toda essa intensa prova de Jó, ele nunca perdeu a fé. Certamente, assim como no caso de Jó, é importante lembrar que Adonai nem sempre vai responder imediatamente ou de maneira como você está pedindo para ele resolver os seus problemas. Às vezes, ele pode decidir que você deve esperar pacientemente por uma resposta. Mas por quê? Para fortalecer sua fé e edificar o seu caráter. Salmo 37, 7 a 9, Jeremias 17:10, Romanos 5, 3 a 4. No entanto, ele é fiel e vai lhe dar a ajuda que você precisa. Já o apóstolo Kefa, Pedro, ele entendeu isso e enquanto confortava e encorajava outros discípulos que estavam entristecidos por todo tipo de provação, destacou que, comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Yeshua for revelado. 1 Pedro 1:7. Mesmo que você esteja sofrendo por conta de uma enfermidade persistente e debilitante, tenha perdido um ente querido ou tenha ficado desempregado, ou que sua carreira tenha chegado ao fim muito mais antes do esperado, esteja passando por grande dificuldade financeira ou qualquer outra péssima situação, você pode ter plena confiança de que Deus nunca o abandonará.
Deuteronômio 31:8 traz essa pequena e grande promessa maravilhosa. O Eterno, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Então, assim como Davi, Ezequias e Jó, você tem uma escolha a fazer quando estiver passando pelo estresse e pelas tensões inevitáveis da vida. E não é esta uma questão de se dizer que você vai passar por tempos difíceis, porque infelizmente isso vai acontecer. Entretanto, o seu bem-estar na vida tem tudo a ver com a maneira como você reage a essas dificuldades. Você pode ficar paralisado e sentir autopiedade, vitimismo e desespero, ou pode ser positivo e otimista enquanto busca os inestimáveis e poderosos recursos do amor do seu Pai Celestial. Hebreus 4,16. O que você vai escolher? Deus aguarda a sua resposta. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações, deixar o seu comentário abaixo, seu pedido de oração. Muito obrigado por ter vindo até aqui conosco. Shalom, shalom.